Para onde vai quem amamos quando morre? A resposta que conforta, Chico Xavier. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante silencioso e profundo. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma dor que não sabe explicar. Talvez uma saudade que aperta o peito sem avisar, ou uma pergunta que insiste em voltar nas noites mais longas. Para onde vai quem amamos quando morre? O que acontece com aquela presença que ocupava a casa, o riso, a voz, os gestos simples do dia a dia, e de repente não está mais ali? Essa pergunta não nasce da curiosidade vazia. Ela nasce do amor. E todo amor verdadeiro busca continuidade, não fim. O Espiritismo nos ensina que a morte nunca foi o encerramento da vida, apenas uma mudança de estado. Allan Kardec afirmou com clareza que o espírito é o ser real, inteligente e imortal, enquanto o corpo é apenas um instrumento temporário. Chico Xavier, com sua ternura inesgotável, repetia que ninguém morre, apenas retorna para o mundo espiritual, levando consigo tudo aquilo que realmente importa. O amor, as lembranças, os aprendizados, as escolhas. Nada do que é essencial se perde. Mas por que então a dor é tão intensa? Por que a separação fere tão profundamente? Por que estamos acostumados a amar com os sentidos do corpo? O abraço, o olhar, a voz, a presença física. Quando esses canais se silenciam, a alma sente como se tivesse perdido algo, quando na verdade apenas perdeu a forma antiga de contato. O vínculo permanece vivo, mas pede agora uma nova forma de compreensão. A doutrina espírita não nega a saudade. Não pede que você seja forte o tempo todo. Não exige resignação forçada. Ela apenas explica que a ausência é temporária e que o reencontro é lei natural da vida espiritual. Kardec ensinou que os espíritos conservam sua individualidade após a morte, continuam pensando, sentindo, amando, lembrando. Quem você ama não deixou de existir. Apenas atravessou o véu que separa dois planos da mesma vida. Chico Xavier relatava que muitos espíritos, ao despertarem após o desencarne, sentem surpresa, emoção, às vezes confusão, mas raramente sentem medo quando são amparados. E quase todos são. Ele dizia que ninguém parte sozinho. No momento da morte, há sempre presenças espirituais acolhedoras, familiares desencarnados, amigos espirituais ou mentores que auxiliam na transição. A ideia de abandono é criação humana, não realidade espiritual. Talvez você já tenha se perguntado se quem partiu percebe sua dor. Se sente quando você chora, quando pensa, quando lembra. O Espiritismo explica que o pensamento é força viva. Quando pensamos com amor, emitimos vibrações que alcançam o mundo espiritual. A prece sincera não se perde no vazio. Ela chega como conforto, como luz suave, como presença amiga. Quem partiu sente, sim, o amor que vem de cá, mas não sofre por ele quando esse amor é sereno. Sofre apenas quando a dor se transforma em desespero e revolta. Por isso, Chico aconselhava que a melhor forma de amar quem partiu é orar com confiança, não com desespero. A oração não prende, ela liberta. Ela não chama de volta, ela acompanha no caminho. É um gesto de amor maduro, que respeita o tempo e a jornada da alma. O Espiritismo também esclarece que não existe um único destino para todos após a morte. Cada espírito desperta em regiões compatíveis com aquilo que construiu internamente. Não por castigo divino, mas por afinidade. Quem cultivou a paz, a bondade, o esforço sincero de ser melhor, desperta em ambientes de acolhimento e aprendizado. Quem viveu em conflito interno, apego excessivo à matéria ou culpa profunda, pode despertar em zonas de adaptação mais lentas, sempre amparado, nunca abandonado. Chico descrevia colônias espirituais organizadas, cheias de trabalho, estudo e fraternidade, onde espíritos se recuperam, aprendem e se preparam para novas etapas. Não são lugares de punição, mas de educação espiritual. A vida continua com propósito, disciplina e amor. O que muda não é o valor da existência, mas o cenário onde ela se desenrola. Se você perdeu alguém recentemente, é natural que sua mente imagine sofrimento, solidão ou vazio do outro lado. Mas o Espiritismo ensina que o sofrimento maior costuma ficar com quem permanece na Terra, ainda preso à ausência física. No mundo espiritual,
quando há compreensão e amparo, há continuidade, não ruptura. Talvez você já tenha sentido algo diferente desde que essa pessoa partiu. Um sonho vívido, uma intuição forte, um pensamento repentino que trouxe paz. Chico explicava que essas experiências podem ser encontros espirituais durante o sono ou inspirações sutis permitidas pelos mentores, quando há necessidade e equilíbrio. Não são fenômenos para alimentar apego, mas sinais de que o amor permanece vivo, ainda que de outra forma. É importante lembrar que o verdadeiro amor não prende. Ele deseja o bem do outro, mesmo quando isso significa aprender a viver sem a presença física. O apego excessivo pode dificultar tanto a caminhada de quem ficou quanto a adaptação de quem partiu. Por isso, o Espiritismo convida ao amor consciente, que sente saudade, mas confia. Se neste momento seu coração está apertado, permita-se sentir. Não se cobre força imediata. A saudade é prova de vínculo, não de fraqueza. Mas lembre-se também de que a vida espiritual continua e que o reencontro não é uma esperança vaga, é uma certeza baseada em leis naturais da alma. Na próxima parte, vamos compreender com mais profundidade o que acontece no momento exato da morte, como se dá o desligamento do corpo e o que a alma sente nas primeiras horas após a partida. Não com imagens assustadoras, mas com a serenidade que a doutrina espírita oferece a quem busca entender, não temer. Que estas palavras tenham chegado até você como um abraço silencioso. Que tragam um pouco de paz, ainda que a saudade permaneça. Porque a saudade não é ausência de amor. É amor que continua esperando o reencontro. Que possamos continuar esta caminhada em serenidade e confiança. O que vamos compreender agora é um dos pontos mais delicados e, ao mesmo tempo, mais consoladores da doutrina espírita, do que acontece no momento exato da morte nas horas que se seguem, quando a alma começa a se perceber fora do corpo físico. Não há aqui imagens de terror, nem castigos divinos, nem abandono. Há processo, há cuidado. A lógica espiritual sustentada pelos ensinamentos de Allan Kardec e confirmada pelas observações de Chico Xavier ao longo de décadas de trabalho mediúnico sério e responsável. A morte, segundo o Espiritismo, não ocorre num único instante. O que chamamos de morte é, na verdade, o desligamento progressivo entre o espírito e o corpo físico. Kardec explicou que esse processo se dá por meio do perispírito, que é o envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo durante a encarnação. Quando chega o momento da desencarnação, esses laços vão se afrouxando gradualmente, respeitando o estado emocional, moral e físico de cada pessoa. Chico Xavier descrevia esse momento como um despertar lento, semelhante a sair de um sono profundo. Para alguns, é suave e tranquilo. Para outros, pode haver confusão temporária, especialmente quando houve apego intenso à matéria ou desconhecimento da vida espiritual. Ainda assim, mesmo nesses casos, há amparo. Espíritos benfeitores acompanham o processo, oferecendo proteção e orientação, como enfermeiros atentos à recuperação de um paciente após longa enfermidade. Uma verdade importante precisa ser compreendida com clareza: a alma não sente a decomposição do corpo. A dor física termina com o desligamento dos centros vitais. O espírito percebe que algo mudou, percebe que não sente mais o peso, a limitação, o sofrimento do corpo doente ou cansado. Muitos relatam sensação de leveza, alívio, expansão. Aquilo que chamamos de último suspiro é, para a alma, muitas vezes o primeiro sopro de liberdade. Nos instantes seguintes, o espírito ainda pode permanecer próximo ao corpo físico, especialmente se havia forte vínculo emocional com a família, com o ambiente ou com a própria identidade material. Ele observa, escuta, sente as vibrações ao redor. Percebe o choro, as preces, as palavras de despedida. Mas não sofre como imaginamos. Sofre apenas se estiver preso ao apego, à culpa ou ao medo. Caso contrário, sente gratidão, emoção e até surpresa ao perceber que continua vivo. Chico relatava que muitos espíritos tentam, nesse momento, se comunicar com os familiares, dizendo que estão bem, que continuam ali, que não morreram. Mas a comunicação agora é diferente. Não é mais feita por palavras sonoras, e sim por pensamento e vibração. Por isso, a maioria não é percebida conscientemente. Ainda assim, o amor que flui de um lado ao outro é real e ativo.
A doutrina espírita ensina que as primeiras horas após a morte são importantes para a adaptação do espírito. É nesse período que ele começa a compreender sua nova condição. Alguns aceitam rapidamente. Outros demoram mais. Tudo depende do preparo íntimo, da fé cultivada em vida, do entendimento espiritual que possuíam. Mas, novamente, é fundamental reforçar que ninguém é abandonado. Mesmo os mais confusos recebem auxílio, ainda que demorem a aceitá-lo. Durante esse processo, o espírito começa a perceber que o pensamento se torna movimento. Não há mais distância como conhecemos na Terra. Pensar em alguém é aproximar-se dele. Pensar em um lugar é deslocar-se até ali. Essa nova realidade exige aprendizado, e por isso muitos são conduzidos a locais de acolhimento espiritual, onde recebem orientação sobre essa nova forma de existir. Esses locais, descritos por Chico Xavier em diversas obras, não são fantasias ou prêmios. São instituições organizadas, compatíveis com o nível evolutivo dos espíritos que ali chegam. Hospitais espirituais, colônias de recuperação, núcleos de estudo e trabalho. Lugares onde a alma descansa, reflete, se fortalece e se prepara para continuar sua jornada. Se você se pergunta se quem partiu reconhece as pessoas que ficaram, a resposta espírita é clara. Sim, reconhece. Reconhece pelos laços do afeto, pela vibração do amor, pela sintonia construída ao longo da vida. O amor verdadeiro cria marcas profundas no perispírito, que não se apagam com a morte do corpo. Laços sinceros permanecem, mesmo que o reencontro físico ainda não seja possível. Por isso, a oração feita com equilíbrio é tão importante nesse momento. Não para segurar o espírito, não para trazê-lo de volta, mas para ajudá-lo a seguir com serenidade. A prece funciona como bálsamo. Ela acalma, orienta, fortalece. Chico dizia que muitas almas recém-desencarnadas encontram paz ao sentir que foram lembradas com amor e confiança, e não com desespero. É natural que quem fica deseje sinais, provas, manifestações claras. Mas o Espiritismo nos ensina a confiar mais do que exigir. A vida espiritual não se submete à ansiedade humana. Ela segue leis sábias, que respeitam o tempo e a necessidade de cada alma. O excesso de apego pode dificultar o desligamento e atrasar a adaptação. Já o amor sereno facilita, ilumina, sustenta. Talvez você esteja se perguntando agora se aquela pessoa que partiu está em um lugar bom. A resposta honesta da doutrina espírita é que o estado espiritual depende daquilo que foi construído internamente, não de rótulos religiosos, nem de palavras ditas no último momento. Deus não julga por aparência. A consciência é que define a condição espiritual. Ainda assim, Chico sempre reforçava que a misericórdia divina é infinita. Mesmo espíritos em sofrimento recebem auxílio. Não há condenação eterna. Não há abandono. Há aprendizado, correção, tempo e amor trabalhando juntos para a evolução de todos. Se você sente medo ao pensar na morte, permita-se refletir sobre isso com calma. O medo nasce da ignorância, não da realidade espiritual. Quanto mais compreendemos, menos tememos. A morte deixa de ser um monstro e passa a ser uma passagem necessária, natural, organizada. Na próxima parte, vamos falar sobre para onde exatamente vão os que amamos após essa fase inicial. Como são os reencontros espirituais, o papel da família espiritual, e por que o amor verdadeiro sempre encontra caminho para continuar existindo. Que estas palavras sigam acalmando teu coração. Que tragam entendimento onde havia confusão. Que plantem serenidade onde havia medo. A vida continua, e o amor não conhece túmulos. Seguimos agora com o coração mais sereno, prontos para compreender algo que traz profundo consolo a quem sofre pela ausência física de quem ama. Depois do momento inicial da desencarnação e do período de adaptação, surge a pergunta que insiste em ecoar dentro da alma: para onde vão aqueles que amamos? Onde estão agora? Estão sozinhos? Estão perdidos? Ou existe um lugar de acolhimento, continuidade e sentido? A doutrina espírita ensina que o mundo espiritual não é um espaço vazio ou caótico. Ele é organizado, vivo, dinâmico e profundamente justo.
Allan Kardec explicou que a vida espiritual é regida por leis naturais tão precisas quanto as que regem o mundo material. Chico Xavier, por sua vez, teve a oportunidade de observar e relatar essa realidade com riqueza de detalhes, sempre com humildade e responsabilidade, deixando claro que cada espírito desperta em regiões compatíveis com seu estado íntimo. Não existe um único lugar ou para onde todos vão após a morte. Existem múltiplas moradas, como ensinou Jesus, e cada uma corresponde à vibração, à consciência e ao grau de amadurecimento espiritual da alma. Isso não significa privilégio ou punição. Significa afinidade. Assim como na Terra nos sentimos mais à vontade em ambientes que combinam com nossos valores e hábitos, no mundo espiritual acontece o mesmo. Chico descrevia colônias espirituais organizadas, cidades de trabalho, aprendizado e auxílio, onde espíritos recém-desencarnados são recebidos com carinho. Esses locais não são recompensas, mas extensões naturais da vida, onde o espírito continua sendo quem é, com suas virtudes, limitações e possibilidades de crescimento. Ali, ele encontra orientação, repouso e tarefas compatíveis com sua condição. Um dos aspectos mais consoladores desses relatos é a certeza dos reencontros. Sim, reencontros acontecem. Famílias espirituais se reorganizam. Espíritos que caminharam juntos em outras existências se reconhecem não pela aparência, mas pela vibração do afeto. O amor verdadeiro cria laços que atravessam o tempo e as dimensões. Quando há sintonia, o reencontro é natural, profundo e silencioso, dispensando palavras. Chico relatava cenas comoventes de mães reencontrando filhos, de companheiros que se abraçam após longas separações, de amigos espirituais aguardando com paciência aquele que retorna. Esses encontros não são espetáculos emocionais, mas momentos de acolhimento sereno, onde a alma sente que voltou para casa. A saudade, que aqui parecia insuportável, ali se dissolve em compreensão. No entanto, é importante compreender que nem todos os reencontros são imediatos. A doutrina espírita explica que isso depende da condição espiritual de cada um. Espíritos em estágios diferentes de aprendizado podem seguir caminhos distintos por um tempo, sempre com o objetivo final de reencontro e harmonia. Não há abandono, apenas respeito ao ritmo de evolução de cada consciência. Para aqueles que cultivaram amor, honestidade e esforço sincero pelo bem, o despertar costuma ser mais tranquilo. Para outros, pode haver necessidade de recuperação mais profunda. Chico falava de espíritos que chegam cansados, confusos, carregando culpas e arrependimentos. Esses são encaminhados a instituições espirituais de tratamento, verdadeiros hospitais da alma, onde recebem cuidado, esclarecimento e tempo para se reorganizar internamente. Esses hospitais espirituais não são locais de castigo. São ambientes de misericórdia. Ali, o espírito aprende a compreender suas escolhas, a aceitar ajuda e a se preparar para novas etapas. O sofrimento não é imposto por Deus, mas consequência natural do estado íntimo da consciência. E mesmo esse sofrimento é temporário, sempre acompanhado pela possibilidade de aprendizado e regeneração. Enquanto isso, quem ficou na Terra continua conectado. O vínculo não se rompe. O pensamento amoroso alcança o espírito desencarnado, assim como o pensamento equilibrado do desencarnado pode inspirar o encarnado. Essa troca acontece de forma sutil, sem violar o livre-arbítrio, sem criar dependência. É presença discreta, não interferência constante. Muitos se perguntam se os que partiram nos observam o tempo todo. A doutrina espírita esclarece que isso não ocorre da forma como imaginamos. O espírito segue sua própria jornada, aprende, trabalha, evolui. Ele não fica preso ao passado. Mas quando há afinidade, necessidade e permissão espiritual, pode haver aproximações, inspirações e cuidados. Não como vigilância, mas como proteção amorosa. Chico sempre alertava para o perigo do apego excessivo. O amor que prende impede a evolução de ambos. O amor que confia liberta. Quando choramos com revolta, dificultamos o caminho. Quando oramos com serenidade, facilitamos. A melhor ajuda que podemos oferecer a quem partiu é viver bem, fazer o bem e manter pensamentos elevados. Talvez você já tenha sentido conforto ao lembrar de alguém que partiu, como se uma paz inesperada envolvesse seu coração. Isso não é imaginação. É sintonia.
Quando a lembrança vem sem dor, sem desespero, apenas com gratidão, é sinal de que o vínculo está saudável, equilibrado e ativo em outra frequência. O Espiritismo ensina que a morte não encerra relações, apenas transforma a forma de convivência. Aqueles que amamos seguem vivos, conscientes, amparados e em processo contínuo de crescimento. A separação é temporária. O reencontro é certo. O tempo, que aqui parece longo, no plano espiritual tem outra medida. Na próxima parte, vamos compreender como os espíritos continuam participando de nossas vidas, como podem nos inspirar, proteger e auxiliar sem interferir no nosso livre-arbítrio, e como reconhecer a presença espiritual sem cair em medo ou fantasia. Que essas verdades tragam repouso ao seu coração. Que você compreenda que o amor não foi enterrado. Ele apenas mudou de plano. A vida continua, e o reencontro é uma promessa da lei divina, não uma ilusão da esperança humana. Seguimos agora para um ponto que costuma despertar muitas dúvidas, emoções profundas e até certo receio, como aqueles que partiram continuam presentes em nossas vidas e de que forma ocorre essa ligação entre os dois planos, sem fantasia, sem medo, sem misticismo exagerado, exatamente como ensina a doutrina espírita kardecista e como Chico Xavier sempre explicou com equilíbrio e responsabilidade. Depois que o espírito se adapta ao mundo espiritual, recebe orientação e encontra seu ritmo de aprendizado, a vida continua. Não existe estagnação. Não existe sono eterno. Não existe vazio. O espírito trabalha, estuda, reflete, serve e evolui. E, ao mesmo tempo, mantém laços com aqueles que ama na terra, desde que esses laços sejam saudáveis e baseados no amor verdadeiro. O Espiritismo nos ensina que a comunicação entre os planos é possível, mas ocorre de maneira sutil, respeitando leis naturais, e principalmente, o livre-arbítrio. Não é algo constante, nem espetacular, nem teatral. É silencioso, delicado e profundamente respeitoso. Chico Xavier sempre alertou que o mundo espiritual não invade a vida dos encarnados, não força sinais e não cria dependência emocional. Ele auxilia, inspira e ampara quando necessário. Muitas vezes, essa presença espiritual se manifesta por meio da intuição. Um pensamento bom que surge de repente. Uma decisão acertada que parece ter vindo de dentro. Um impulso para mudar de caminho, ligar para alguém, evitar um perigo. A doutrina espírita explica que os espíritos amigos atuam principalmente nesse campo, o da inspiração, jamais da imposição. Há também os sonhos. Durante o sono, o espírito encarnado se desprende parcialmente do corpo e pode visitar o plano espiritual. É nesse estado que reencontros podem acontecer. Chico explicava que sonhos vívidos, cheios de emoção, diferentes dos sonhos comuns, muitas vezes são encontros reais, autorizados pelos mentores espirituais quando há necessidade de consolo, orientação ou fortalecimento dos laços de amor. Não são todos os sonhos, mas alguns carregam essa característica especial de realidade emocional intensa. No entanto, é fundamental compreender que nem todo sonho é visita espiritual, assim como nem toda intuição vem de fora. O Espiritismo nos ensina a manter discernimento. A espiritualidade séria não incentiva a obsessão por sinais nem a busca constante por manifestações. O excesso de expectativa pode gerar desequilíbrio emocional e abrir espaço para ilusões da própria mente. Chico dizia que os espíritos superiores preferem agir de forma discreta. Eles sabem que o crescimento verdadeiro acontece quando aprendemos a caminhar com nossas próprias pernas, mesmo sentindo apoio invisível. A presença espiritual não substitui nossas escolhas, apenas nos fortalece para fazê-las melhor. É importante falar também sobre o papel dos mentores espirituais. Segundo Kardec, todos nós somos acompanhados por espíritos protetores, amigos mais experientes que aceitaram a tarefa de nos orientar durante a encarnação. Esses mentores não nos impedem de errar, mas nos inspiram a acertar. Eles respeitam nossas decisões, mesmo quando são dolorosas, porque compreendem que o aprendizado muitas vezes nasce da experiência. Chico Xavier tinha profunda gratidão por esses trabalhadores da luz. Ele relatava que muitos deles já foram humanos comuns, que erraram, sofreram, aprenderam e escolheram servir. Por isso, compreendem nossas fraquezas com misericórdia. Não nos julgam. Nos acompanham com paciência.
Quando alguém que amamos desencarna, muitas vezes esse espírito, após se fortalecer no plano espiritual, passa a atuar também como colaborador da nossa caminhada, se houver equilíbrio. Não como alguém preso à nossa vida, mas como presença protetora que deseja nosso bem. Pais continuam torcendo pelos filhos. Filhos continuam amando seus pais. Companheiros seguem desejando felicidade um ao outro. Mas sempre dentro das leis divinas, sem interferência indevida. Um ponto essencial precisa ser esclarecido com muito cuidado. Amor não é apego. Apego prende. Amor liberta. Quando o encarnado se desespera, se revolta, se recusa a seguir vivendo, cria um campo vibratório pesado que dificulta tanto sua própria vida quanto a do espírito desencarnado. Chico insistia que a melhor forma de honrar quem partiu é viver bem, crescer, amar, seguir em frente. O espírito que ama verdadeiramente deseja ver quem ficou em paz, não paralisado pela dor. Ele não quer ser motivo de sofrimento, mas de força. Por isso, a saudade saudável é aquela que vem acompanhada de gratidão, não de culpa. O Espiritismo ensina que a comunicação equilibrada entre os planos acontece principalmente pela oração. A prece sincera, sem pedidos egoístas, cria sintonia com os bons espíritos. Não é necessário palavras bonitas nem fórmulas prontas. Basta o sentimento verdadeiro. Orar é conversar com Deus e, ao mesmo tempo, harmonizar o próprio campo interior. Chico dizia que muitas almas se fortalecem ao sentir que são lembradas com amor e confiança, e não com desespero. A oração não chama o espírito de volta, mas o acompanha em sua jornada. Ela não prende, mas sustenta. Talvez você já tenha sentido a presença de quem partiu de forma suave, sem medo, sem perturbação. Uma sensação de paz, um conforto inesperado, um pensamento amoroso que aqueceu o coração. Essas experiências, quando não geram ansiedade nem dependência, são compatíveis com o que a doutrina espírita ensina sobre a ação dos espíritos amigos. Por outro lado, se a lembrança gera angústia constante, medo ou obsessão, é sinal de que o vínculo precisa ser transformado. Nesse caso, o caminho é buscar equilíbrio emocional, oração, caridade e, se necessário, auxílio espiritual sério. O Espiritismo não incentiva sofrimento prolongado, mas esclarecimento. A vida continua em ambos os planos. Aqui, seguimos aprendendo. Lá, eles seguem evoluindo. O amor verdadeiro cria pontes, não correntes. Ele respeita o tempo, o caminho e a liberdade de cada alma. Na próxima parte, vamos compreender algo essencial para quem permanece na Terra e como viver de forma que o reencontro futuro seja de paz, e não de culpa. Como transformar a saudade em crescimento espiritual. Como viver hoje de modo que a morte, quando chegar, seja apenas uma passagem serena. Que estas palavras tragam entendimento. Que aliviem o coração. Que fortaleçam a fé consciente, aquela que não se apoia no medo, mas na compreensão das leis divinas. Que a paz serena que não vem do mundo, mas da compreensão, continue envolvendo teu coração agora. Chegamos ao ponto em que tudo o que foi dito começa a se unir como peças de um mesmo mosaico espiritual. Depois de compreendermos que a morte não é o fim, que a consciência desperta, que o amor permanece e que os reencontros são reais, surge a pergunta mais profunda de todas. O que nós, que ainda permanecemos aqui, devemos fazer com esse conhecimento? Como viver sabendo que a vida continua? Como amar sabendo que nada se perde? Como atravessar a dor da saudade sem nos aprisionarmos nela? A doutrina espírita, esclarecida por Allan Kardec e vivificada pelo exemplo de Chico Xavier, nunca teve como objetivo apenas consolar. O consolo verdadeiro não anestesia, ele transforma. Ele nos chama à responsabilidade amorosa sobre a própria existência. Quando entendemos que quem parte continua vivo, aprendendo e sentindo, passamos a compreender que nossa conduta aqui reverbera além do que os olhos veem. Cada pensamento emitido alcança. Cada sentimento cultivado constrói pontes ou muros. Cada escolha molda não apenas nosso futuro espiritual, mas também o caminho daqueles que amamos. Chico dizia que a maior ajuda que podemos oferecer a quem partiu não é o desespero, mas a serenidade. Não são as lágrimas intermináveis, mas as preces confiantes.
Não é o apego que prende, mas o amor que liberta. Muitos espíritos sofrem não pela morte em si, mas pela dor intensa dos que ficam, pela culpa que sentem ao perceberem que sua partida gerou desespero. Quando choramos com revolta, quando nos recusamos a aceitar, criamos laços de sofrimento que dificultam a adaptação espiritual de quem amamos. Mas quando oramos com confiança, quando agradecemos pelo tempo vivido juntos, quando entregamos com fé, criamos asas invisíveis para aqueles que seguem adiante. Talvez você esteja se perguntando agora se é errado sentir saudade. Não é. A saudade é a prova de que houve amor. O problema não está na saudade, mas na forma como lidamos com ela. A saudade que ora é luz. A saudade que confia é ponte. A saudade que se transforma em serviço ao bem é homenagem viva. Mas a saudade que se fecha em revolta, que se transforma em desespero contínuo, essa se torna prisão para quem fica e para quem partiu. O Espiritismo nos convida a ressignificar a ausência. A compreender que ninguém nos foi tirado, apenas mudou de plano. Que o diálogo não cessou, apenas se tornou mais sutil. Que o amor não acabou, apenas se expandiu. E isso muda tudo. Muda a forma como enfrentamos o luto. Muda a forma como olhamos para a própria vida. Muda a forma como lidamos com o tempo. Quando sabemos que a vida continua, percebemos que cada dia é precioso não porque pode ser o último, mas porque é uma oportunidade de evolução. Cada encontro é lição. Cada desafio é convite ao crescimento. Cada dor é ferramenta de lapidação da alma. E, sobretudo, cada relação é compromisso espiritual. As pessoas que passam por nossa vida não são acaso. São encontros programados antes do nascimento, reencontros de outras jornadas, laços que precisam ser curados, aprofundados ou ressignificados. Chico ensinava que a morte apenas revela aquilo que já somos. Não nos transforma magicamente. Não nos torna anjos nem demônios. Levamos conosco a consciência que cultivamos. Por isso, a melhor preparação para a morte é viver bem agora. Perdoar agora. Amar agora. Reparar agora. Servir agora. Não deixar para depois o que pode ser feito hoje, porque o depois é incerto, mas o agora é sagrado. Talvez, neste momento, você esteja lembrando de alguém específico. Um pai, uma mãe, um filho, um companheiro, um amigo. Alguém cuja ausência ainda dói. Permita-se sentir, mas também permita-se confiar. Essa pessoa não desapareceu. Ela segue aprendendo. Segue sendo amparada. Segue ligada a você por laços que a morte não rompe. E, mais cedo ou mais tarde, no tempo exato da sabedoria divina, o reencontro acontecerá. Não como sonho, não como ilusão, mas como realidade viva. Enquanto esse momento não chega, há algo muito importante a ser feito. Viver. Viver com mais consciência. Viver com mais amor. Viver de forma que, quando chegar a hora do reencontro, possamos olhar nos olhos daqueles que amamos e dizer, em silêncio, fiz o melhor que pude. Transformei a dor em aprendizado. Honrei a vida que recebi. Honrei o amor que me foi confiado. A doutrina espírita não nos pede que sejamos perfeitos, apenas sinceros no esforço de melhorar. Não nos cobra santidade imediata, mas compromisso diário com o bem. Não exige que não caiamos, mas que nos levantemos com humildade. E isso traz uma paz profunda, porque nos retira o peso da culpa eterna e nos coloca no caminho da responsabilidade amorosa. Se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso. Nada é aleatório quando se trata de encontros espirituais. Algo dentro de você buscava compreensão. Algo dentro de você precisava ouvir que a morte não venceu. Que o amor continua. Que a vida segue. Que você não está sozinho. Confie nesse chamado interior. Ele é suave, mas persistente. É a tua alma lembrando quem você é. Permaneça nesse caminho. Continue buscando. Continue refletindo. Continue abrindo o coração. Se estas palavras trouxeram alívio, permita que elas cheguem a outros corações que também sofrem em silêncio.
Há muitas almas sedentas de consolo verdadeiro, não de promessas vazias, mas de entendimento profundo. Ser instrumento de luz é uma das maiores formas de honrar aqueles que partiram. Que você siga adiante com mais leveza. Que a saudade se transforme em esperança. Que a dor se converta em sabedoria. Que o medo da morte dê lugar à confiança na vida eterna. E que, quando a noite parecer longa, você se lembre de que o amanhecer espiritual nunca falha. Que a paz do Cristo, aquela que não depende das circunstâncias, permaneça contigo. Hoje, amanhã e além do tempo. Que assim seja. Se esta mensagem tocou teu coração, se trouxe um pouco de paz, esperança ou compreensão, permita que esse bem continue circulando. Curta este vídeo para que ele alcance outras almas que também precisam de consolo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar conosco em novas reflexões que iluminam, esclarecem e acolhem. Escreva nos comentários de onde você nos acompanha e, se sentir no coração, deixe uma prece ou o nome de alguém que você ama e sente saudade. Aqui, cada palavra é recebida com respeito e carinho. Compartilhe esta mensagem com quem está vivendo o luto, com quem busca respostas, com quem precisa lembrar que o amor não morre. Seguimos juntos, aprendendo, evoluindo e confiando na vida que nunca termina. Paz e luz no seu caminho.